Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Bendita Fé. Eu sou Emanuel Dalla. Hoje eu trouxe o meu convidado muito especial. Olá, eu não vou falar o nome dela. É alguém carismático, então vou deixar com que ele se apresente. Então, meu amigo, Sim. como está? Graças a Deus, estou muito bem. Que bom. Se apresenta aos nossos telespectadores. Ok, olá pessoal, boa tarde. Chamo-me de Fernando Arlindo da Silva, filho de Arlindo João da Silva e Juliana João Canda, da província de Malange. Tantos pais também como eu. Como está em casa? Graças a Deus, em casa estão todos bem. Hoje nós estamos aqui no programa Bendita Fé. Certo. Para já eu vou convidar aí os nossos amigos que estão nos assistir, né? Você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, então eu convido você a seguir agora o nosso programa que é Bendita Fé. Compartilhe com os seus amigos e curta a nossa programação. Fernando, Sim. como é que você conheceu a Deus? Ok, conhecendo a Deus, isso aconteceu desde pequeno. Já fui uma pessoa que cresceu no lar já adventista, quer dizer que no lar, no berço adventista. E durante o tempo da minha vida foi um percurso. O que aconteceu? Foi muitas fases que houve transformação, mesmo crescendo no lar adventista, várias coisas aconteceram durante esse período. Ok. Nesse percurso todo, já alguma vez se desviou? Sim, já. Já né? uma vez que me desviei. Ok, nos conta um pouco essa história. Ok, conforme já dizia, eu nasci num berço adventista. Ok. E no berço adventista tem aquela tendência que os pais, quando têm os seus filhos, tem aquela tendência de apresentar os filhos até a igreja. Certo. Então o procedimento não fugiu. A minha mãe tem essa tendência de pegar todos os filhos e sempre apresentar até ao Senhor, dedicando ao Senhor. Conforme nós encontramos alguma história da Ana, também ela pediu ao Senhor e quando o Senhor concedeu, ela tinha feito um voto, que este voto seria que quando o Senhor concedesse o seu filho, ela deveria entregar o seu filho simplesmente para servir ao Senhor. O mesmo não fugiu dos meus pais. Ok. Os meus pais, a tendência deles é que os filhos sempre seguissem o caminho do Senhor. Certo. Por isso que quando tivesse um filho, desde o primeiro filho até a caçula, que é a nossa irmã, ela sempre fez esse procedimento. Ok. E durante esse período aconteceu que os meus pais pautaram muito na questão da educação cristã. E hoje em dia estamos conforme nós estamos. Todo membro da sua família são adventistas. São adventistas, graças a Não tem Deus. ninguém que escapou. Não tem ninguém que escapou, são adventistas. Embora que temos aquela tendência como cristão, você sabe, temos aquela tendência de cair, levantar, mas graças a Deus todos são adventistas. Quando caiu, o que é que fazia? Foi dois processos. Primeiro processo, conforme eu já falei, que a minha mãe ela me explicou dizendo que ela orava tanto Certo. que nenhum filho se desviasse da presença do Senhor. Por isso é que ela Ok, dedicava o amém. filho. E outro motivo, costumo dizer, eu faço sempre a seguinte oração. Que ainda que eu pecar, ainda que eu me desviar, que o Senhor faça com que eu depois chegue num tempo que eu possa me arrepender. Certo. Por mais que eu estiver no fundo do poço, que o Senhor com as suas mãos protetoras, poderosa, possa me tirar daquele mesmo lugar. Todos os dias eu faço esse tipo de oração. Ok. E essa oração tem servido de efeito. Muitas das vezes eu caio no pecado e o Senhor com sua mão protetora, porque deu a permissão. Sabemos que Deus é um Deus de livre-arbítrio. Ele espera que você escolha. Então a minha escolha na oração foi ditamente isso. Quando eu tiver a cair, que o Senhor envia alguma coisa, uma música, uma pregação que me faça refletir na mensagem dele e que eu possa voltar na sua presença. Muitas vezes o Senhor nos livra dessa, né? Graças a Deus. E a oração tem sido o nosso benefício
de se aproximar mais dele, né? Graças a Deus, a bom, oração que tem bom. poder, muito poder. Certo, certo. E agora, para aquelas pessoas que não gostam de orar, As pessoas que não gostam de orar é muito complicado. muito complicado. É o seguinte, eu digo que eu comparo como uma chuva. Uhum, A chuva quando cai, certo. cai para todos. Tanto Oh. aqueles que não oram, tanto aqueles que não queriam chuva, tanto Certo. aqueles que queriam chuva, cai para todos. É como se Ok. fosse na oração. Deus atende todos nós, Uhum. mas há situações que nós precisamos da presença do Senhor permitindo. Vou te dar um exemplo. Quando o povo de Israel, quando estavam na Babilônia, a promessa era que depois dos 70 anos o povo de Israel poderia sair da Babilônia. Certo, tá Mas bacana. vimos que o tempo bateu, mas estava a demorar, não estava a se realizar. Então Daniel, ele foi no seu quarto orando ao Senhor. Algumas vezes é muito essencial pedir a presença do nosso Deus. Por quê? Porque Deus aí age de uma forma muito eficaz. Não que outras pessoas não peçam a Deus naquele momento, Deus não os protege. Claro, Deus os protege. Mas com a oração nos dá mais poder, transmitir, andar em sítios. Vejamos que durante o percurso que nós andamos, acontece muita coisa na nossa vida. Desde perigo nas ruas, a vida espiritual. Então, com a oração é muito eficaz. Na oração é como se fosse nós estamos rodeados de um círculo, que quando há um perigo em frente, Deus nos protege, envia seu anjo protetor para que nos livra daquele mesmo perigo. Ok. Alguma vez Deus já te protegeu nas ruas? Olha, Deus me protegeu de muitas dificuldades, muitas formas. Ok. E como Deus- foi? Conta lá Primeira um pouco. coisa, na minha infância, Deus já vem me protegido muito tempo. Ok. Mas mesmo com esse livramento, há momentos que eu duvidava da presença do Senhor. Mas vou contar o seguinte. Oh, É o que aconteceu. Primeira coisa, eu vivia no bairro Malanjinho. Para quem conhece o Golfo Doja, aquele Ok, lado do yeah, Casquel. Quando era mais pequeno, havia que eu brincava com alguns amigos. Eu tinha a tendência sempre, normalmente eu gosto de estar com os mais velhos para passar aquela experiência, andar com. E era mais pequeno do grupo. Fomos naquela vala, para quem conhece bairro Malanjinho, tem aquela vala. E naquela vala acontece que os meus amigos pediram-me com que eu, mais pequeno do grupo, Yeah. aparece o peixinho. Aquela faz aquela brincadeira. Aham. E acontece que naquela vala tem lamas. Você escorrega e automaticamente quando você entrar, aquelas lamas prendem as pernas e fica complicado. É o mesmo que aconteceu comigo. Ok. Eu quando entrei naquela vala, eu engoli muita água. Ei. Graças a Deus é que o Senhor mandou algumas pessoas, tipo, passavam alguns jovens, que quando ele perceberam da situação, tão logo vieram correr. Porque quando eu entrei, os meninos que estavam comigo não conseguiam me tirar. Ok. Porque eles esticavam as mãos, mas não dava certo. Não eu dava certo. tentava esticar as mãos para poder Você, sair. você Tava sozinho de- dentro da água. Sim, dentro da vala. Água suja. Sim, água suja. Aquela Opa! água da vala, Preta, onde tem aham. lixo, não sei o quê. Ok, Eu ok. dentro da mesma vala. Graças a Ok. Deus apareceu alguns jovens e aqueles jovens se preocuparam, fizeram de tudo. Eram 3 pessoas e me tiraram de lá. Tão logo quando me tiraram de lá, me levaram no posto médico. A minha mãe ficou muito furiosa, muito furiosa. Você sabe. A mãe, quando é como se fosse a galinha, Jesus comparou a proteção da galinha com a proteção de Deus. Também considero que é a proteção de uma mãe. A galinha, quando vê o perigo, quer proteger os seus Sim, os seus pintinhos, que é os seus pintinhos. filhos. Então, da mesma forma que aconteceu com a minha mãe, ela ficou muito brava. Me levaram no posto médico. Nesse posto médico, já não lembro muito bem o que aconteceu, porque era mais ou menos 5 anos. Algumas imagens vão aparecendo, algumas imagens vão fugindo. Então, o que aconteceu, me levaram no posto médico, fiquei um bom tempo lá e de repente fiquei estável. Deram algumas medicações, alguns pontos de socorro e fiquei estável. Vários processos aconteceram. Outro Certo, processo certo. também que aconteceu, eu estava incomodado. Estava incomodado mesmo. Naquele processo, cheguei da escola, como eu estudava de noite, cheguei muito cedo, me deitei na cama. Certo. Acontece que
eu estava a tomar medicação, dois tipos de medicação, convencional e medicação natural. Eu Ok. tomei primeiro a medicação convencional. Depois disso, a minha mãe deu-me novamente a medicação natural. Ok. Olha, você já imagina o que acontece? A medicação convencional e a medicação natural deu-me um retorno no estômago. Ok. De repente, aquilo mexia no estômago. Parece que alguma coisa. Você sente mesmo que alguma coisa tá dentro. Yeah. E eu não parava. Fazer confusão. Tá fazer confusão. Tive que sair de lá. Aquilo era disenteria, vômito ao mesmo tempo. Já tentas imaginar. E quando os meus pais saíram dos seus aposentos, vieram até aos nossos aposentos, a minha mãe, você sabe, mãe é mãe, tem aquela tendência Yeah. mais frágil. A minha mãe, as minhas irmãs começaram a chorar. Porque Ok. aquilo foi mesmo um processo. Só de ver, você consegue perceber que era uma situação mesmo muito complicado. Então eles estavam a chorar. Eu dizia que mãe, por que fizeste isso? Poderás me matar, essas coisas assim. E Ok. depois desse processo eu sentei. Não importava se eu estava de que jeito, estava de boxa, não importava se eu estava de que jeito. Então, eu sentei e comecei a respirar. Depois de 20 minutos, eu pedi alimentação, porque Certo. aquilo tirou tudo que estava dentro do estômago. E graças a Deus, passei com tontura. No dia seguinte, comecei a melhorar. E várias situações aconteceram em torno da minha vida. Uma das coisas também que aconteceu quando eu cheguei até na província de Malange. Uhum. Na província de Malange, passamos em umas situações que só Deus poderia nos livrar daquelas situações. Até antes de chegar em Malange, nós estávamos para ir num casamento. Certo. E naquele casamento era no Kwanza Norte, porque o casamento poderá se passar na conservatória do Kwanza Norte, depois a festa seria em Malange. Ok. Então, naquele percurso, ao sair já do Kwanza Norte para Malange, nós praticamente poderíamos acidentar. Oh. Poderíamos acidentar. Estava lá Ok. muita gente no meu autocarro, tinha o meu avô que era soba, todo mundo estava lá. Nós praticamente poderíamos acidentar. E isso aconteceu quase 2 vezes, ao ir Aham. e ao voltar. Tivemos que parar Epa. porque nós fomos de noite, tivemos que Ok. parar, fazer oração. E aquilo, Deus me livrou de muitas formas. Deus me Ok. livrou de muitas formas. Amém. Eu digo que Amém. eu ando às vezes de noite como trabalho, escola, e Deus tem me livrado de várias formas. Recentemente aconteceu, eu a sair da escola e eu com meu colega descemos do táxi, estávamos naquela conversa, aquele bate-papo, e de repente apareceram jovens a 50 metros Ok. com armas, já dando tiros, não sei se aquilo nós corremos descompassadamente. Oh. Deus nos livrou, porque os jovens estavam a vir em nossa vossa direção. Ok. E nós corremos descompassadamente, um foi à esquerda, outro foi à direita. Olha, eu digo que naquele dia não sei o que deveria acontecer. Isso aconteceu na semana passada. Muitas coisas Deus tem me livrado, graças a Deus. É muitas experiências que Deus tem feito por Por que escolheu ser cristão? Ok, uma boa pergunta. Muitos pensam que nascendo num lar, no berço adventista, num lar adventista, significa que nós temos que ser adventista. Não, eu digo que ser adventista ou ser cristão deve ser uma escolha pessoal. Ok. Conforme eu dizia que eu desviei muito. Vou contando essa experiência, o que aconteceu. Nesse processo do desvio, aconteceu que tem aquela tendência que o jovem chega numa parte que quer experimentar tudo. Por estar sempre num lar adventista, por crescer sempre com a palavra de Deus, chega naquela fase da adolescência, o jovem é a fase que o jovem quer experimentar tudo em sua vida. Exato. E eu já cheguei a um período que eu já estava fumando. Já cheguei num período, só nunca cheguei em beber álcool, mas já cheguei num período que eu estava a fumar. O que acontecia? Isso aproveitava mais de noite. Como os meus pais são adventistas, conforme já com isso, eles poderiam ficar muito furiosos. O que acontecia? De noite,
Quando eu chegava, eu dormia naquele tempo, dormia sozinho naquele tempo, já muito pequeno, já iniciei a dormir muito, muito cedo, muito pequeno. E naquele tempo, o que que aconteceu? Eu pegava papéis, comecei no papéis, pegava papéis, enrolava e fumava. Era mais de noite para ninguém perceber, porque aquilo acontecia todo fumo, abafasse no mesmo quarto, até as madrugadas, só vão encontrar restos de papéis e aí a minha irmã ou a minha mãe que passasse no meu quarto vai varrer, uma coisa assim. Eu fui para a escola, eles vão fazer alguma limpeza. Eles percebiam, não, talvez um papel estudou, o papel já não prestava e queimava, mas não, o processo era mesmo fumar. Ok. Naquilo foi passando esse processo. Fumava com papéis. Depois comecei a pegar o cigarro. Ok. Cigarro. Depois comecei a experimentar, querer experimentar pela primeira vez a chamada lhamba, né? Lhamba, ok. Mas uma vez o vizinho nos encontrou. Era naquele tempo dizendo que pai do outro é teu pai. O vizinho nos encontrou e nos ameaçou lá. Da próxima vez, se você fizer isso, eu vou te dar uma carga de surra. Éramos 3 pessoas. Agora você imagina que o filho dele fuma. O filho bebe, ele tem filhos que fumam, que bebem. Eu fiquei a me perguntar, não há lógica ele me dizer isso. Agora que o filho fuma, bebe, faz o pior e rouba. Mas eu acredito que em mente dele ficou passado que os teus pais são cristãos. Você é um bom jovem, tens muita coisa para frente. Eu não quero mais que você passa no mesmo processo que o meu filho está passando. Ok. Então, naquele momento não vi essa ideia quando ele nos fez a correção. Eu até fiquei furioso, mas depois fiquei a refletir. Ok. Aí começou o processo da minha mudança. Só o Sério? processo, não no seu todo. Mais ou menos o que aconteceu. Ok. Nesse caso, o que é que te levou a fumar? Filho de pais cristão? Pegando já logo o papel e. Epa! Olha, não querendo incentivar, Aham. fumar prejudica assim a saúde, embora que outros cantam que fumar morre sucessivamente, Será que mas foi fumar depressão? prejudica mesmo a saúde. Era naquele de experimentar. Eu comecei, até não comecei no papel. Ok. Talvez quando acende a caixa de fósforo, não tem aquele palito, eu colocava Yeah, da boca. da boca e depois aquele fumo Yeah, saia das narinas e da boca. Então aquilo agradava, porque não sentia aqueles efeitos assim, o cheiro, não sentia ainda. Pegando também o papel, no princípio não sentia, mas quando comecei a pegar o cigarro, comecei a sentir mesmo o efeito. No princípio era mesmo aquela vibe, aquele gosto, aquele presente, não, vou tentar ainda experimentar. No princípio foi assim. O que é que te trouxe de volta na igreja? Olha, eu digo que a minha vida é uma história. Se a minha vida se fosse um filme, acho que seria uma série. Com vários episódios, várias temporadas. Eu digo que o que me trouxe de volta, Ok. primeira coisa é a oração da minha mãe e dos meus pais. Isso começou com a oração dos meus pais. Amém. Todo aquele pai que ora, que jejua, o Senhor atende às orações. Ok. Minha mãe jejuava muito, orava muito. Ok. Mas vou chegar lá, por que me trouxe coisa? Meu Certo, pai, certo. minha mãe jejuava muito mesmo. Mas o que me trouxe para que eu possa voltar no lar cristão, aquilo aconteceu o seguinte: em minha casa tivemos sempre, embora que somos adventistas, mas cada um adorava igrejas diferentes. A minha mãe Ok, adorava ok. naquele tempo na Samaria, meu pai no Golfo 3. Eu adorava na Samaria, mas é muito distante. Comecei a adorar na Deus Proverá. Depois vi, Ok. não tem amigos, não Yeah. cuia. Naquele tempo, adolescente, não está me agradando. Yeah. Fui na Betel 2. O que aconteceu para eu voltar? Aquilo aconteceu o seguinte. Por isso é que a educação cristã é muito bom para a vida de um cristão. Amém. Meus pais, como tinham o costume, ao pôr do sol de todos os dias, principalmente na sexta-feira, fazer um culto familiar. Esse culto familiar nos motivava muito. Depois de um bom tempo, lá para 2011, lá na BTO2, para quem conhece,
começaram a criar classes, aquelas classes matinal dos adultos, que fundaram também a classes de noite, a partir das 18 até 20 horas. Primeiro período das 18 até 19 eram criança até mais ou menos 12 anos. Das 19 horas até 20 horas, 20 e 30, eram os adolescentes, jovens adolescentes. Aquilo foi me cativando. Por quê? Porque todos os dias eu estudava a palavra de Deus. Tinha sempre um instrutor para nos ensinar a palavra de Deus, tirando o processo de casa. Então, aquilo foi cativando. E é aí também de onde comecei a ganhar gosto pela palavra de Deus. Certo. Porque aí os ensinamentos eram muito eficazes. Desde pequeno eu gostava muito perguntas, querer saber mais sobre a palavra de Deus em vários assuntos. E aquilo foi me cativando. Eu também, antes de eu ser batizado, eu já conhecia muita coisa sobre a palavra de Deus. Certo. Isso desde pequeno, e também o processo da classe bíblica, que era feito de domingo a sexta-feira. Sábado íamos na igreja. Depois foi nos incumbindo a responsabilidade que fomos elegidos como diretor para juvenil, vice-diretor para juvenil. Eu comecei a trabalhar com as crianças, depois das crianças aí, eu também sentava no período dos mais velhos para estudar a palavra de Deus. Aquilo, a idade também foi crescendo e a fase também, o conhecimento foi aumentando. E viram que há um desenvolvimento. Certo. Depois do desenvolvimento, passei a ser secretário já para os jovens. Não poderia ser diretor, nem vice-diretor, nem professor, enquanto eu não fosse batizado. Exato. Mas isto não me motivou para que eu seja batizado. Olha, uma das mensagens que me motivou para ser batizado foi em 2013. Aconteceu Luanda para Cristo. As mensagens, quando eram pregadas, falando da volta de Jesus, falando sobre as profecias, aquilo me cativava muito. Eu já sabia muito da palavra de Deus, mas quando eu ouvi novas versões, a forma de pregar muito diferente, aquilo me cativou ainda mais. Eu pensava, eu estou mal. Eu via também os amigos que eu crescia com ele, normalmente eram meus mais velhos de 1, 2 anos, 3 anos, conforme já me ensinei, gostava de estar com adulto por causa do conhecimento. E eu via que todos se batizavam. Mas isso não é o 100% que me levou a ser batizado. Eu vi que são 2 perguntas que me fez se batizar. Primeira pergunta, se Jesus voltar hoje, será que eu vou estar salvo? Antes da gente chegar até ali, acho que está sendo um momento muito impactante. Sim. Então eu gostaria ainda de convidar os nossos amigos também, né? Aqueles que chegaram agora, não viram o final todo. Então nós queremos fazer aí o apelo, convidar você que está aí a nos assistir. Esse é o programa Bendita Fé. Então nós queremos te convidar a curtir com os seus amigos e também compartilhar para nós mandar mais vídeos para ti. Eu te convido a se inscrever no nosso canal Agora Play. Nós estamos no YouTube, Facebook também Agora Play, Instagram, TikTok Agora Play. E curta o vídeo, compartilhe para que essa mensagem possa se expandir a todo mundo. Há pessoas que também fazem perguntas. Olha, eu também quero participar do programa. O que eu faço para me contar minha história? Olha, é muito simples. Nós temos aí o nosso contato. É só tu seguires a nossa página Agora Play no YouTube. Mandas aí a tua mensagem. Olha, eu também quero contar a minha experiência no canal. Quando a gente vê, então, vamos fazer o convite aqui para você. Eu gostaria de saber o que é Luanda para Cristo. Luanda para Cristo é um envolvimento que aconteceu na nossa capital, mas entrega para Cristo. Quer dizer que a Luanda era para Cristo, que todos os luandeses recebessem Cristo de braços abertos e que Cristo estava a esperar todos nós. Então foi um projeto que a missão, a divisão criou, que todos se envolvessem na missão. Conforme nós temos Cabinda para Cristo, temos outros projetos que a missão também estipula, que hoje em dia vimos dos pré-líderes, hoje em dia fomos em setembro no Quilamba. Então são projetos que a missão, a divisão, a Igreja Adventista cria para ganhar alma para Cristo. Vimos também ano passado que
a nossa conferência geral lançou um tema da juventude que é pregando as cidades. Então, é mais ou menos isso que vem criando os projetos para que todos nós se envolvêssemos na missão e ganhássemos mais alma para Cristo. Ok. Então, resumindo, é um projeto evangelístico para Cristo, certo? Certo. Será que isso influencia também na vida cristã? Ok, eu digo que depende do contexto. Ok. Do que eu me referi, igrejas diferentes, não denominações diferentes. Por Certo, exemplo, certo. todos são adventistas. Uhum. Por exemplo, Moshimomoshi, Zango 0B, Certo. Monte Moral. Mas nesse contexto, Uhum. seja ser prejudicial Uhum. quando a família não estiver unido. Ok. É bom que a família adoram num só local. Por quê? Porque aí o pai vai acompanhar o desenvolvimento do filho. Certo. O pai vai acompanhar o desenvolvimento do filho. Seu filho vai no cantinho, seu filho costuma ir na igreja. Como é que é o comportamento do filho na igreja? Então, Ok. o pai consegue acompanhar o desenvolvimento do próprio filho. Já no meu caso, é diferente. Ok. No meu caso, como é que meus pais acompanham o desenvolvimento? Por intermédio do testemunho. Sim. Normalmente na igreja onde eu estou, tem sempre conhecido que conhece os meus pais. Quando perguntam, você é filho do fulano? Sim, sou filho do Arlindo da Silva. Então, conheço o teu pai, eu já foi assim do Zangun, já foi assim. Então eles dão um detalhe. E essas informações, quando se encontram com meus pais, eles dão um testemunho. Não, tens um bom menino, fulano é um bom menino. Então, isso serve para um bom testemunho. Certo. Mas é bom, um conselho, é bom que os pais, tanto os filhos e os pais, adoram na mesma igreja. No meu contexto, é um contexto muito diferente por causa da convivência e da situação com que a minha família vive. Num outro momento, talvez vamos contar como é que isso aconteceu. Certo. Duas perguntas que fez você decidir, não, hoje tenho que se batizar. Quais foram? Ok, a primeira pergunta, como já dizia, foi: se Cristo vir hoje, será que eu estarei salvo? Porque a Bíblia, no livro de Marcos 15, verso 15, se não me engano, diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Certo. Então, é uma das perguntas. Agora, outra pergunta também foi: será que se eu morrer neste momento, serei salvo? Não ser batizado. Ok. Porque nós sabemos que o batismo é a comunhão, é a aliança com Deus. Isso significa que nós aceitamos estar em uma comunhão com Deus. Então, são essas duas perguntas que me fez com que eu seja batizado. Agora, o processo foi o seguinte, que acontecia o desvio. Certo. Aconteceu depois, em 2013, depois do projeto Luanda para Cristo, estava a se decorrer, houve aquelas semanas de conferência, eu fui passar as férias no Kazenga. No Kazenga, onde fui passar as férias na casa do meu tio, eles também são adventistas, fomos na igreja de Emissora 2. Na igreja de Emissora 2 apareceu um pastor, não me lembro se era ditamente pastor ou um pregador ou um ancião, mas já creio que seja um pastor. Ok. Ele pregou sobre a volta de Cristo, o impacto sobre a comunhão com Deus. Ok. E naquele mesmo momento eu tive a certeza, eu disse que eu vou ser batizado. Oh. Eu estipulei a meta, serei batizado no mês de setembro. Ok. Ainda nessa semana ou na próxima semana serei batizado. Ok. E depois, quando as férias acabaram, já estava para terminar as férias, eu saio do Kazenga e vou para Golfo 2. Quando eu cheguei no Golfo 2, eu cheguei nos meus pais, olha, a partir de hoje eu me decidi, vou ser batizado. Meus pais olhando. Quê? Você que tá assim, rebelde, não escuta, ex-malandro, não desobedece, faz coisas e coisas. Não, você não pode ser batizado. Eu disse que eu vou ser batizado ainda esse mês. Meus pais disseram que não vou ser batizado. Nós sabemos que a mãe
tem mais aquela fragilidade, os filhos às vezes aproveitam essa fragilidade. Yeah. E eu cheguei até a minha mãe, porque meu pai estava mesmo bem resistente. Para ser batizado tinha que ter a permissão dos pais, Ok. porque era muito pequeno. Na altura tinha 15 anos. 15 anos. E 15 anos mesmo é certo. muito pequeno para Yeah. decidir por si mesmo. Então, mas eu já tive aquela primazia de decidir, porque Uhum. eram muitas mensagens, o conteúdo era muito, a educação já era do berço. Então, vi que não faltava mais nada, só faltava eu marcar o compromisso naquele dia que a partir de hoje vou seguir Cristo de coração. Ok. Então, eu marquei isso, vou ser batizado. Eles negaram, será que não pode. Depois eu chamei a minha mãe e eu disse o seguinte: mãe, tudo bem, vocês não querem que eu seja batizado? Sim, tá bom. Por quê? Por causa disso. Ela explicou os motivos com que eu não fosse batizado. Eu disse o seguinte: tá bom. Eu, a partir desse momento, já que vocês não querem ser batizados por causa da minha rebeldia, por causa do meu desvio, se eu não for batizado esse mês, essa semana, já não vou ser batizado nunca. E se eu voltar, vou voltar para sempre ao mundo. É conforme aquela passagem quando Jesus expulsa demônio, Certo. que ele diz que vai, não peca mais. Porque se você voltar, se tem um demônio e 7 demônios vão voltar. Quer dizer voltar que de vai novo. ser o pior daquilo que a pessoa era. Então aconteceu o mesmo processo. Eu expliquei isso. Se eu voltar, vou voltar para pior. E voltando para pior, você já sabe. Vou fumar, vou beber, vou assaltar, vou voltar mesmo para pior. Ok. E a minha mãe, o plano dela é sempre que os filhos não se desviam do caminho do Senhor. Está no livro de Provérbios que diz que instruir o menino no caminho de onde deve andar, quando crescesse não se desvia deste mesmo caminho. Então, está no livro de Provérbios 22, verso 6. Aí Certo. diz que os pais devem instruir o menino. Certo. Ela, como sabia desse contexto, dessa narração bíblica, ela foi ter com meu pai. Olha, o fulano não quer mais votar. Se ele não foi batizado nesse período, ele disse que vai votar. Meu pai estava mesmo resistente. Não queria. Não queria. Como o processo já frequentava a BTO2, foi no processo que eu já estava ficando moldado com a mensagem de Deus, já estava querendo mostrar algo positivo, mas mesmo assim com meu pai ainda não era suficiente, era imaturo eu ser batizado. Havia uma vizinha, por isso que eu disse que sempre os vizinhos dão testemunho de onde você passa. E aonde você Meus pais, saiu? como não acompanhavam o processo, o meu processo na igreja, a minha vizinha acompanhava o meu processo na igreja. Ela foi ter com o meu pai, naquele momento da lição matinal, elas saíram e a minha mãe explicou o motivo por que o meu pai não queria que eu seja batizado. A minha vizinha disse: ei, não faça isso. Ok. Se ele está decidido, Deus seja louvado. Conversaram com alguns irmãos e foram até com meu pai. E meu pai conversaram com ele, meu pai aceitou, mas eu notei que não aceitou assim da decoração 100%, aceitou ainda com um pouquinho de receio, dizendo que vamos ver como é que vai ser, porque naquele tempo havia muita gente que se batizava e regressava. Sim, sim. Talvez um dos receios que meu pai tinha deve ser esse. Agora, o que aconteceu? A minha vizinha, ela disse que eu vou assumir a responsabilidade, você como uma madrinha para ela. Ok. Que aconteceu, eu vou acompanhar Amém. o processo. Diz então, de onde eu vou, sempre tem alguém a me acompanhar. Ok. Yeah, de amém. onde eu vou, sempre tem alguém a me acompanhar. Certo. E aquilo aconteceu. Quando eu decidi, fui lá, na altura, as conferências do distrito estavam a acontecer no campo dos Correios, aquele quintalão grande, para quem conhece, estava a decorrer aquele projeto. Na quinta-feira, eu me entreguei lá e fui batizado naquele mesmo dia, dia Amém. 19 de setembro. De Nos setembro. levaram para a igreja mais próxima, que era a igreja do meu pai, que era Golfo 3 na Ok. altura. Sim. O que acontece? O meu pai, como estava na técnica, no som, áudio, visual, entre outras coisas, eles como foram delegados para essa área, ele não acompanhou o meu batismo. Certo. Aquilo magoou-me o meu coração. Ok. Na altura, quem acompanhou o meu batismo foi o meu amigo, considero já irmão, crescemos também junto, o Adriano, o Leonel, a minha mãe e a minha irmã
Ruth, a Exato. mais pequena, que é a nossa caçula. Ok. E fui batizado naquele dia eu senti uma virtude do Espírito Santo. Amém. Quando eu saí do batistério, eu senti uma tontura naquele dia. Eu senti um livramento Ok. que eu digo sempre que se eu fosse Certo. voltar naquele mesmo dia a ser batizado, até a igreja, se fosse naquele processo, tem um período de tempo, todos se Aham. batizam, que não seja aquelas pessoas que pecaram, Certo, mas certo. livremente, seria muito bom, uma renovação de fé. Mas, felizmente, a nossa renovação de fé é a Santa Ceia. Então, Certo. aquilo aconteceu, saí da igreja, todo motivado, chegamos, oramos, meditamos e fui para casa. Amém. Você imagina todos já lhes deram presente, os pais estão Yeah. lá, eu simplesmente meu presente. Naquele momento foi um abraço, coragem. Cheguei para casa Certo. e não sabia o que meu pai estava a me preparar. Oh. O meu pai me deu um presente, é como se fosse o peregrino, o escudo. Aham. Ele deu-me uma Bíblia Ok. e deu-me um fato com um sapato. Amém. Aquilo Oh. para mim foi para mim foi uma armadura Aham. que meu pai deu-me para combater as forças do mal, para Ok. pregar a mensagem de Deus. Quando eu vi o fato, era um fato preto, Certo. eu fiquei muito motivado. Uma das coisas que eu Ok. queria mesmo era a Bíblia, principalmente, A Bíblia para eu principal. meditar muito a palavra de Deus. E de lá para cá, veio também incentivar várias pessoas para que se Ok. entreguem e se batiza ao Senhor. Certo. E nesse caso, quem foi o pastor que o batizou? Foi pastor Batista. Ok. Batista, lembro o primeiro nome foi pastor Batista. E nesse caso, qual é o papel, né, fundamental dos pais na educação cristã? Tocando na educação cristã, é uma educação muito eficaz, não só para uma família cristã, mas O para papel- toda a sociedade. Ok. Nesse caso, é o papel dos pais. Certo. Mas a antes disso, importância. primeiro vamos ver sobre a educação cristã. Primeiro podemos separar educação, que nós já sabemos que é a transmissão de conhecimento, de valores, Valores, hábito, costume de uma geração nova para uma geração, de uma geração antiga para uma geração mais nova, com o fim de preservar a nossa cultura, a nossa identidade. Certo. Cristã, a palavra cristã vem de Cristo. Uhum. A palavra cristã vem de Cristo. Cristã, cristão, vem seguidores de Cristo. Conforme nós hoje em dia temos várias igrejas, como católica, adventista, pentecostal, Jeová, temos igreja metodista, bom Deus. Todas essas igrejas, não, menos budista, porque aqueles seguem um Buda. Todas essas igrejas que eu citei são igrejas cristãs. Existe igreja islâmica, budista, sucessivamente. Então essas igrejas são igrejas cristãs. Digo que o padrão de transmissão de conhecimento, uma educação cristã não foge muito. Ok. Porque todo origina-se de Cristo. Certo. Agora, educação cristã é uma educação que é transmitido com os valores, com as passagens bíblicas. Por exemplo, pegando os 10 mandamentos, no livro de Hebreus, de Provérbios 22, verso 6, aí o Senhor deu uma recomendação. Ok. Instrui o menino no no caminho de onde deve andar, para que ele, quando crescer, não se desvia dele. Certo. Essa foi uma recomendação para os pais, e esse é o papel dos pais, educar os filhos no caminho de onde deve andar. certo. Agora, uma pergunta retórica. Eu digo que, será que essas pessoas que andam ser instruídos já muito pequeno não se desviam? Será que essas pessoas será que a Bíblia não errou em dizer que essa pessoa que quando é instruído a partir de mais pequeno, será que vai continuar mesmo não se desviar? É claro que a pessoa tem sempre algumas fases, porque nós estamos no mundo de pecado, temos várias tendências. Mas o que acontece nesse período? A Bíblia, eu digo que Sigmund Freud, numa das passagens, ele dividiu a fase do desenvolvimento humano em 4 fases, que é a fase anal, fase oral, fase da adolescência e fase adulta. Nesse período é um período que acompanha o desenvolvimento do ser humano. Por exemplo, a criança é instruído dos 0 até aos 5 anos. Diz também
o psicólogo Augusto Cury. Ele cita numa das entrevistas que a criança é instruído dos zeros. Certo. Porque é aí onde a criança se formata a sua identidade. Para que quando ele crescesse, ainda que ele desviasse, ele vai estar conscientemente que os meus pais instruíram assim. Sim, Nós ok. temos o exemplo bíblico que a Bíblia apresenta sobre o filho pródigo, que é Lucas 2, verso 40. Que Lucas 2, verso 40 apresenta sobre a história do filho pródigo. Essa história do filho pródigo, a Bíblia mostra que é como se fosse alguém que cresceu no lar cristão, mas ele depois de sede se desviar. Mas como ele tinha uma educação cristã, como ele tinha uma educação dos seus pais, ele passou por dificuldade, ele viu que não poderia ter feito daquilo que ele decidiu, então decidiu voltar. Certo. E a Bíblia também dá muitas comparações quanto à educação cristã. E hoje em dia nós temos várias sociedades, várias famílias que não pautam numa educação cristã. Eu digo que todos nós, todos os pais, pautam sim numa educação cristã. Por quê? Porque nenhum pai gostaria que o filho roubasse e Sim. quando roubasse lhe queimasse. Nenhum pai gostaria que o certo. filho ofendesse. Embora que temos pai, desculpa pelo termo, psicopata, que mesmo o filho cometendo, ele apoia aquele mesmo processo. Augusto Cury, novamente citando nas suas entrevistas, ele diz que o filho deve se socializar, porque quando o filho se socializar, aí vai aprender sobre a paciência, vai aprender sobre a amizade, vai aprender que o outro também se sente assim. Tudo isso deve passar num processo de socialização. E a família é a base da educação. Não só cristã, mas educação moral. Mas quando uma família tem uma educação cristã, é muito bom. É algo mesmo diferente. Você sente a presença do Senhor pautando naquela mesma família. Ok. Como as famílias podem criar hábito cristão de estudo bíblico? Ok, a princípio, digo que pode ser difícil, como não pode ser difícil. Pode ser difícil quando a pessoa não tem uma cultura de buscar a Deus. Aí vai ser um pouquinho difícil, mas não é impossível. Agora, quando já tem aquela cultura de buscar a Deus, é mais fácil ainda, Ok. porque já tem aquele domínio. Primeira coisa, comprando o livro Ouvindo a Voz de Deus, é um resumo das 28 crenças. Aquele livro é muito bom porque aquele livro traz o tema, traz o conteúdo e traz também perguntas de capítulo para responder. Ok. Então, aquele livro é muito bom. Ouvindo a Voz de Deus é um guia para estudo cristão. Certo. Agora, para aquelas famílias que queiram ter uma educação cristã, convida um irmão, convida uma pessoa que entende sobre a palavra de Deus para vir meditar com algumas pessoas em casa. Isso será muito bom. E quando tiveres a citar sobre educação cristã, você como pai, mesmo não sendo crente, mas podes pautar na educação cristã. Ok. Algumas leis que o Estado utiliza pautaram da Bíblia, como não matarás, não podes roubar, não dirás falso testemunho, dirás falso testemunho, não falar, não inventar coisa, honra teu pai e a tua mãe para que Deus deixe algumas leis de obedecer aos pais. Este foi extraído da própria Bíblia. Então, não é só ditamente ser cristão que não pode educar o teu filho pautando nos princípios bíblicos. Pode muito bem e será muito benéfico. Mas hoje em dia estamos vendo o contrário. Tanto no lar cristão, tantos no lar que não são cristãos, estão a trazer uma educação distorcida. Você imagina tentar misturar sal com açúcar. Vai dar um sabor estranho, vai dar soro, sal com açúcar. Tentar misturar arroz, fungo com arroz, vai dar uma mistura estranha. Embora que isso acontece no estômago, mas vai dar uma mistura estranha só de ver. Agora, eu digo que como é que os pais trazem, num lar cristão, trazem uma mensagem distorcida? Pautando nas novelas e filmes. Bonecos. Ok. Um pai deve acompanhar qual boneco que o filho deve assistir.
Os pais, eu ainda não sou pai, mas graças a Deus venham meditar para que isso não aconteça. Certo, já é lhe E- perguntar se é pai. Ok. 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 Eu digo que pela educação que os meus pais me deram, eu vou buscar mais tipo de educação. Gosto de ler muito, gosto de acompanhar algumas entrevistas, gosto de coisas inteligentes, gosto de ouvir notícias. Não gostava de ouvir notícias como telejornal, entrevista, não gostava mesmo. Agora gosto muito. Gosto de ouvir temas, debate sobre educação, psicologia. Gosto muito sobre sociologia. Essas todas as ciências que falam sobre a parte humana. Nesse contexto, conforme eu dizia, é, trazendo novela, Uhum. trazendo novela em casa, o que o filho vai aprender? A filha vai aprender. A Ok. linguagem? A linguagem, o pai pode sentar, e vamos falar sobre morfologia, vamos falar sobre classe dos verbos. O pai pode sentar, conversar, a interação pode sentar, começar a fazer correção no filho. Não, não se diz assim, se diz assim. O que o filho vai aprender? As histórias, porque muitos pais têm muito disso, não, só estamos a acompanhar a história, essa história tem acontecido no dia a dia, então é normal ver. Isso é mentira. A mídia, ele tem técnica como te manipular mentalmente. Você imagina, principalmente as novelas brasileiras, novelas mexicanas, novelas espanhol, tem muitas novelas que beijo, falando de amor, falando aquelas palavras românticas, ver assuntos que não podem. Imagina uma adolescente de 12 anos ver aquilo. Isso fica mesmo muito complicado. Vai lhe entrar já na cabeça e vai querer fazer outras coisas. Paulatinamente a pessoa vai ser hipnotizada. Porque quando a Certo. pessoa é hipnotizada e não percebe o que é uma Exato. hipnose, de repente assusta que já está até esse caráter. E se você verificar, muitas das pessoas criam personalidades diferentes por causa desse processo. Conforme eu já dizia que a criança vai aprender dos zeros até dos zeros até os 5 anos, depois de lá cria a sua identidade. Sim. Quando entra mais o processo de novela e filmes, boneco, aí fica mesmo muito complicado. Ok. Então, o meu conselho para os pais, pautam numa educação com valor, para não dizer simplesmente educação cristã, uma educação com valores, uma educação que visa com que o filho apresente-se bem perante uma determinada sociedade. Eu digo que desde a minha conversão nunca foi falado mais mal, que ei, filho do fulano, ei, está se comportando mal, filho do fulano. Não, sempre fui um grande exemplo para Amém. determinada sociedade. Tanto com os meus estudantes, tanto para a sociedade, tanto na igreja. Procuro sempre mostrar aquela educação que eu venho adquirindo na igreja, na escola. Procuro sempre dar o meu melhor. Por mais que eu esteja é uma brincadeira, gosto de brincar com os meus amigos, sou muito engraçado, gosto de fazer rir, mas Ok. há momento que eu passo sempre aquele valor, daquilo que eu fui aprender, então eu também tenho transmitido. E eu digo que esse semblante de querer aconselhar, de querer dedicar, digo que pautei em duas pessoas. Ok. O meu pai, na questão de querer muita sabedoria, eu vejo que eu pautei a questão do meu pai. Meu pai gosta muito de se atualizar, de ler, de querer saber mais sobre a sabedoria. Agora, na questão de aconselhar a parte psicológica, eu digo que eu herdei da minha mãe, porque a minha mãe é uma excelente conselheira. Conselheira, né? E eu venho também fazendo isso com os meus amigos. Ok. Eu digo que toda aquela pessoa, nunca vi dos meus amigos, algumas pessoas dizendo, não, por andar contigo eu me desviei, não estou a ter sucesso em vida social, dificilmente, nunca ouvindo as pessoas assim. E além disso também eu procuro pautar com aquelas pessoas que têm uma personalidade muito diferente. Mas não significa que eu tenho banalizado aquelas pessoas que não têm uma personalidade muito sã. Eu, em suma disso, ainda venho aconselhar. Mas para eu ver como espelho, prefiro olhar naquelas pessoas que já têm uma personalidade, um padrão, uma força de vontade muito diferente do que a sociedade apresenta.
Ok. E nesse caso, a educação cristã influencia também no nosso dia a dia com os nossos amigos que não são cristãos? Influencia muito. Vou te dar um exemplo muito prático. Uhum, É, da forma que eu estou uhum, vestido, uhum. para que se eu passar na rua, são duas coisas que a pessoa vai pensar. Ok. Esse deve ser da igreja, talvez vai pensar que deve ser um professor, e deve, quer dizer, vai pensar assim coisas boas. Uhum. Embora que existem pessoas que se vestem assim, que são traficantes de droga, Exato. mas isso é raramente. A pessoa tem sempre aquela tendência, não, essa aqui deve ser uma pessoa do bem. Isso influencia muito. Ok. Imagina que numa questão de entrevista de emprego, Uhum. tu vais da forma como quiseres ou vou desta forma. Como seremos vistos? Tirando a parte cognitiva, vamos esquecer a parte cognitiva, que é a parte da Certo. inteligência, vamos ficar focado na parte da indumentária. Vocês vão te desconfiar. Tá, dá para entender? Então, Certo. a educação cristã envolve muita coisa, na forma de falar, na forma de vestir, na forma de estar, na forma de conversar, envolve muita coisa. Então, é uma educação que eu digo que todas essas educações do bem Ok. pautam de uma educação cristã. Certo. Porque a Bíblia se foca muito na parte do bem. Eu digo que a Bíblia está resumido algumas passagens que algumas palavras, digo, posso resumir, deixar o mal, Uhum. fazer o bem. Amém. Que nós temos também, Jesus dividiu os mandamentos em duas partes, Certo. que é amor ao próximo, amor a Deus. Deus. Quando nós nos centralizamos no caráter de Deus, que é os 10 mandamentos, nós vamos ser uma pessoa diferente. Então a educação cristã, digo que tem influenciado muito. Muito, Por né? exemplo, os nossos irmãos da Jeová, citando os nossos irmãos da Jeová, digo que tem uma forma de interação muito boa. A forma como eles se interagem com as pessoas, como lidam com as pessoas, digo também, é muito boa essa forma de interação. E nós hoje em dia também temos várias igrejas, pentecostal, metodista, adventista, temos várias igrejas que pautam. Embora que temos alguns irmãos, algumas pessoas diferentes do contexto bíblico. Ok. E também temos na sociedade com padrões muito boa. Vamos ver em entrevistas, jornais, a forma como eles se apresentam, como eles se interagem. Hoje em dia, até os mesmos culturistas, a forma de se apresentar, a forma como Certo, estão a ser certo. encarados na sociedade, está a ser aham. muito diferente. Né? Por quê? Porque a sociedade, uma parte vai se desviando, uma parte vai trazer algo muito benéfico. Isso tudo Certo. vai por intermédio da globalização, por intermédio da visão, por intermédio de muitas coisas, muitos fatores que vão influenciar para que a sociedade modifique de um paradigma diferente, Ok. ou positivo ou negativo. Se você quer falar também, ou tu queres que as pessoas ouçam a tua história, né? Como é que você se comporta, como é que você se converteu, como é que você se vê perante a sociedade, então eu te convido você a curtir o nosso canal, que é o Agora Play. Então, entre em contato ou manda uma mensagem, diz, olha, eu também quero fazer parte desse mesmo programa. Então, nós aí temos a nossa equipa, que é o suporte. Então, para te ajudar a responder as tuas questões e sentar nesse sofá abençoado, né? Olha, esse é um sofá muito abençoado. Ok, dá Yeah. para anotar. Então, nesse caso, eu convido você a curtir o nosso canal. Ok, Fernando, Sim, qual é a responsabilidade da igreja na formação dos membros? ok. A igreja tem um papel muito crucial Ok, na formação não só da família, do homem, da sociedade em si. ok, Este papel é de transmitir a mensagem do Senhor. certo. Não só essa mensagem do Senhor para que muitas vidas se convertam para Cristo. Conforme já disse, a Bíblia posso resumir em duas partes, em duas frases, que é a Bíblia sempre nos chama a atenção, deixar o mal e fazer ou praticar o bem. Certo. Por isso é que ele nos mostra as lições de várias pessoas
que praticavam o mal deixaram e começaram a ter benefício nas suas vidas. Nós temos várias histórias enormes. Uhum. E também digo que o papel da igreja, a igreja tem um papel muito fundamental, Ok. porque é na igreja de onde nós conseguimos buscar a paz do Senhor, de onde nós conseguimos nos conectar espiritualmente com o nosso Deus. E Jesus também deu uma missão, não só para os discípulos, até também para a igreja, Uhum. que é o livro de Mateus, capítulo 28, verso 16 até 20, Ok. que ele deu uma recomendação. Na altura, Jesus instruiu os seus discípulos durante 3 anos e meio, não só instruiu para ficar com seu conhecimento, mas instruiu para que também que a mensagem seja passada e também instruem outras pessoas. Olha, esse de instruir, eu não tenho muito essa cultura de querer instruir, mesmo com a passagem bíblica. Ok. Eu aprendi a questão de instruir, falando já sobre o papel da igreja, porque nós fizemos parte do Aham. papel da igreja. Ok. Eu aprendi na questão de instruir porque eu fui instruído, fui passado um conhecimento. Amém. Esse conhecimento foi passado também, não só falamos da educação cristã, agora estou falando no conhecimento já profissional. Foi passando também esse conhecimento profissional por intermédio de um amigo. Ok. Esse amigo também ajudou-me tanto nessa formação profissional. Existem vários amigos que vão contribuindo cognitivamente, que vão ajudando. Tenho vários amigos que têm ajudado, como tem o amigo, tenho o Aristóteles, Ok. tem o Adriano, tem o Matias, tem o Enoque, tem o Misha, entre outros. Tem também o Adilson, que eu digo também uma pessoa que eu aconselho tanto. Então, Ok. são muita gente que fazem parte na nossa vida. E eu digo que, por mais que nós não temos aquela interação muito forte, algumas pessoas que eu citei, mas eu digo que servem de modelo para outras pessoas, porque são pessoas que cultivam para o bem. Certo. E essas mensagens que a igreja tem transmitido é uma mensagem de valor. E eu digo que a igreja, se não fosse a igreja, não sei como a sociedade estaria. É como se ok. fosse um carro sem travão. Já imaginas um carro 300 quilômetros por hora e o Yeah. carro não tem travão, aparece um perigo, é Epa. mesmo muito complicado. Yeah. E eu digo Já que tô imaginando. as mensagens que é transmitido na Bíblia são mensagens que Deus nos deixou como um registro para que nós possamos nos olhar no espelho. Ok. Que quando nós cometemos, quando nós estamos mal, espiritual, fisicamente, que nós possamos olhar nessas mensagens de algumas pessoas que nos inspiram para que nós possamos continuar na nossa vida. Então, a igreja tem transformado muita gente, tem tirado os jovens da droga para um jovem sendo do bem. A igreja tem ajudando em questão de trazer alimentação a lares. A igreja tem ajudado em muitos aspectos. Ok. E pessoalmente digo que é um dos votos que eu costumo tomar consoante a minha família no futuro. Digo que Josué, no livro de Josué capítulo 24, verso 14, que também escrevi uma música falando também sobre esse contexto. Ok. Eu digo que aí Josué, ele fez uma exclamação, fez um apelo, ele aceitou o Senhor pessoalmente, ele e a sua família, porque ele via que o povo estava a desviar. Por isso é que na sociedade nós temos que fazer diferença. Ele disse o seguinte: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele não precisou com que outras pessoas sejam influenciadas. Ele disse que, pessoalmente, se vocês não querem, eu e a minha família serviremos o quê? A sim. Deus. Então, é um dos votos que eu venho pautando com tempo para a minha família, que terei pelo menos alguma coisa que venha ajudar, não muito, mas pelo menos alguma coisa que possa ajudar na transmissão do Evangelho. Ok. E nós temos muitas pessoas que só precisam da nossa ajuda. A mensagem de Deus em si não é suficiente, digo mesmo, não é suficiente para que a pessoa se converta. Porque hoje em dia estamos numa sociedade muito diferente. A sociedade vem mais passando fome, a sociedade vem passando por várias situações psicológicas, físicas. E Jesus fez essa comparação no livro de
Mateus capítulo 25, 40, aí tem uma história que Jesus disse que tive fome, não me deste de comer, Sim. tive sede, não me deste de beber, estive na cadeia, não me foste visitar. Então, quando nós fizemos isso, estamos a fazer aos pequenos irmãos que são os irmãos de Jesus. Ok. Se a nossa espiritualidade, a nossa crença não se basear em fazer o bem, vamos esquecer. Por isso que a Bíblia diz que, ainda que nós falássemos a língua dos anjos, ainda que nós movemos as montanhas, ter fé tão grande que nós mostramos em vários aspectos, se nós não mostrar o amor, não fizer o bem, em vão é a nossa fé. Então, Certo. o amor que é transmitido pela igreja e cada membro individualmente na fé é muito importante. Isso Ok. move mesmo a sociedade. Certo. E nesse caso, no tempo de hoje, a igreja tem feito o seu papel nos tempos de hoje. Eu digo que a igreja tem feito, mas não o suficiente. Digo que retrocedeu. Ok. Digo que retrocedeu, porque antigamente, quando se falava da palavra de Deus, era a mesma palavra de Deus, Era mesmo movia com fogo. corações. Porque consoante a mensagem em si. Certo. Hoje em dia, falando da palavra de Deus, temos muita gente que não querem cultivar, praticar a palavra de Deus. As mensagens hoje em dia, hoje em dia estamos numa globalização que tudo é dinheiro, né? Então, muitas situações têm acontecido. Ok. Eu digo que a parte da espiritualidade, digo eu, que eu sempre venho apoiar e a minha ideia nunca vou mudar, que Certo. se nós transmitirmos a palavra de Deus, fazer o bem, ajudar aquelas pessoas carentes, a sociedade, a igreja vai desenvolver espiritualmente, financeiramente, tudo vai desenvolver. Mas se nós simplesmente ficar focado em valores, em bens que é um dos raízes do mal, digo que a igreja vai retroceder. Por mais que tanto a sociedade hoje em dia que tudo se faz com dinheiro, mas temos que pautar no coração. Porque é a psicologia que move o corpo. Se nós não trabalharmos a mente, ou não transmitir a palavra de Deus, não deixar com que o Espírito Santo transmite ou molda o coração das pessoas, ainda que nós falar sobre alguns aspectos, mudança vai ser em vão. Ok. Então, tudo isso tem acontecido nesse contexto. Certo, certo. Será que nesse caso, quando nós estamos no trabalho, também podemos evangelizar ou podemos falar também dos sobre o Senhor e dos nossos amigos? Ok, podemos sim, mas tem um porém. Temos que ter muita atenção. Por exemplo, eu como professor, para os que são professores, tenho aquela tendência, por exemplo, que são adventistas em qualquer denominação. A tendência sempre é de transmitir em lugares de onde nós estamos, transmitir a palavra de Deus. Por isso que a Certo. Bíblia diz, tanto no comer, tanto no beber, faça tudo para o bem da glória do Senhor. Então, em qualquer lugar de onde nós formos, temos que transmitir a palavra de Deus. Mas tem um porém. Há encarregados que não aceitam com que o filho ouve a palavra de Deus. Certo. Porque isso praticamente é uma contaminação de crença religiosa. Ele diz, não, meu filho foi lá para aprender ciência, não foi para aprender religião. Religião, Mas certo. temos sempre, Deus nos deu vários métodos de transmitir a palavra de Deus. Deus é um Deus sábio, que Ele sabe o futuro, sabe o presente, sabe como a mente humana trabalha. Então, por exemplo, o caráter, a forma de ser, tem transmitido muito a palavra de Deus. Sua forma de vestir tem transmitido a palavra de Deus. Porque as pessoas hoje em dia já não querem muito ouvir, querem ações, prática, a forma como você se apresenta. E, por exemplo, isso acontece muito em mim. Pelo menos já que a palavra de Deus não pegar no Bíblia, falar, não, vamos ter um tempo, vamos orar, vamos falar assim, a palavra de Deus diz assim, eu prefiro transmitir em conselhos a forma de vestir, a forma de trato. Isso tem motivado muito. Eu dou aula de empreendedorismo e dou aula também de língua portuguesa. Certo. Lá na instituição, há momentos que eu paro. Não, vamos parar tudo.
O que tem acontecido? Ok. Qual é a tua motivação? Por que está assim? Olha, eu digo que o professor tem que ser psicólogo, tem que procurar entender o estudante para que você passe a tua mensagem. Nós temos que procurar uma técnica que nós Ok. passamos a mensagem de Deus e a pessoa não perceba Sim, ditamente sim. que está falando Tá a palavra de falando a Deus. palavra de Deus, Então, ok. são motivações que a pessoa vai transmitir na palavra de Deus. Então, nós temos muita técnica. Tem um filme que é cristão chamado Métodos de Cristo. Quem narra a história é o pastor Bulhão. Aí apresenta como Cristo transmitiu. Vejamos que Jesus não falava simplesmente da palavra de Deus. Havia um momento que Jesus tinha que parar, procurar saber como é que a pessoa está. Procurava curar, alimentar. Jesus tinha tempo que parava, a pessoa tem fome. Com fome não se ouve, não se Certo. escuta. Não vamos ouvir, vai entrar, vai sair. Então Jesus, há um momento que transmitia a palavra de Deus, mas por intermédio de ações. Uhum. Fazia milagre e as pessoas acreditavam mais em Deus, porque a sociedade quer também que supre as necessidades físicas, não só necessidade psicológica, mas também necessidade física. O ser humano é dividido em 3 partes, que é o corpo, a alma e o espírito. Se nós tiver essas 3 partes saciado, é um ser humano feliz. Ok. Digo que na parte espiritual, que é a palavra de Deus, o ser humano tem que nutrir, porque o ser humano foi feito para adoração. O ser humano foi feito para estar em comunhão com Deus. Dando um exemplo, o peixe na água, se sair da água, não é porque o peixe vai morrer, não é porque o peixe, eu digo que a natureza do peixe é na água. Certo. Se sai na água, vive por uns segundos, mas não sobrevive por muito tempo, não porque o peixe não tem escolha. O peixe tem escolha. Se ele decidir sair da beira e ficar no coisa, vai por um tempo, mas só que a natureza do peixe não é a terra, é a água. Então, essa é a parte espiritual, que a nossa parte espiritual deve saciar. Nós podemos não ser cristãos, vamos girar em vários sítios, mas sempre vamos precisar de Deus em um instante. Nós vimos vários cantores, tanto circulares, tanto kuduristas, sempre citando o nome do Senhor, mesmo não sendo crente, sempre precisando da parte do quê? Da parte do Senhor. A parte da alma é aquela parte que o ser humano está bem consigo mesmo, ele sente uma paz. E digo, na parte física é a parte que o ser humano bem de saúde, ele está bem, saciando a fome. Então, essas 3 partes fazem a constituição de um ser humano. Um ser humano bem saciado nessas 3 partes é um ser humano feliz. Ok. Falando sobre milagres nos dias de hoje, como tem visto os profetas que usam redes sociais? Olha, eu digo que não criticando, mas fazendo uma reflexão. Gosto mais de fazendo uma reflexão. Qualquer pessoa que tiver a fé realiza milagre. Ok. Jesus disse mesmo essa passagem que se nós tiver uma fé tão grande como grau demonstrada, nós vamos dizer no cadeirão, sai desse lugar, o cadeirão vai passar daquele lugar. E hoje em dia a sociedade está cada vez mais muito difícil, doenças, sofrimento, falta de valores, e Satanás tem aproveitado muito nesse aspecto. Há 2 situações que Satanás aproveita. Ok. Satanás te cria dificuldade para que você busque a ele. De onde Deus não tiver solução, Satanás está sempre lá. E a outra coisa, Satanás te dá o bem para que você não consiga mais ao Senhor. Porque te prendendo nos bens materiais, você dificilmente vai se aconchegar ao Senhor. Então, muita gente se aproveita desses aspectos, criam milagre. Mas há testes como nós saber que esses profetas são verdadeiros ou não. Primeira coisa é que não pode contradizer tudo que a palavra de Deus diz. Certo? E a Bíblia também nos recomenda que examinai a escritura não na boca do pastor. Porque nós temos muita tendência, pastor disse, profeta disse, não. A Bíblia diz que examinai a escritura porque nela está toda a verdade. Então,
muita gente vão sempre criar milagre. Jesus profetizou isso. Haverá pessoas que vão se passar por mim, vão criar milagres, vão fazer sinais. Isso tem acontecido. Eu digo que não ditamente dizer que eles são falsos, mas quem pode responder se é falso ou não é a palavra de Deus. Ok. Quando nós meditar, nós procurar saber o caráter deste mesmo profeta, se condiz com a palavra de Deus, aí nós saberemos que realmente essa pessoa é do bem e essa pessoa não do bem. Por quê? Porque Jesus também ele citou no livro de Joel 2, ele fala que nos últimos dias vossos filhos terão visão, vão ter sonho, vão profetizar. Então, é difícil saber como é que um profeta do nada, naturalmente, eu tipo dizer, não, você não é verdadeiro. Porque a Bíblia também aponta alguns sinais que alguns filhos vão se manifestar. Mas será que esses que se manifestaram condiz com a palavra do Senhor? Ok. A sua fé, a sua crença está pautado na palavra do Senhor? Aí é onde nós conseguimos perceber que realmente esse aqui é verdadeiro e esse não é verdadeiro. E Jesus também disse, nos últimos dias, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós fizemos milagre em teu nome, mas Jesus vai dizer que não vos conheço. Por quê? Porque eu tive fome, não me deixe de comer, tive na cadeia, não me deixe de beber. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, o que adianta nós praticar milagre, falar muita coisa e a nossa fé não pautando ditamente conforme a Bíblia vem se retratar. Então, será mesmo muito complicado nesse contexto. Certo, certo. Ok. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ok, obrigado também. Que Deus Ok. abençoe o canal, que muita gente possa se converter e muita gente possa refletir na mensagem que é transmitido a partir deste canal. Todas as entrevistas, todas as palavras, todos os testemunhos, que a pessoa não pode ver, tipo, é mais um. Sim. Mas que a pessoa possa refletir que o Senhor está a transmitir de várias formas. E a palavra de Deus tem se manifestado, conforme a Bíblia diz, Certo. que ide pregai e o Senhor só vai voltar quando a mensagem se espalhar até os confins da terra. Estamos na reta final do nosso programa. Eu te convido a buscar aí os episódios, né, que você perdeu e seguir aí o nosso canal no YouTube, Facebook. Toda a internet é o Agora Play. Então, curta com os seus amigos, compartilha e... Fernando, Sim. mensagem aí para os jovens e também aproveita já deixar o contato, porque vai ter pessoas que vão querer ligar, que é para dar aí uma palestra, para instruir mais aí o conhecimento. Então, lá na câmera. A mensagem que se transmitiu para quem já é pai, pauta a educação dos vossos filhos na palavra do Senhor. Para quem não é pai, cultiva a educação cristã. Para quem já namora, tem noiva, conversam, pergunta-se como será a nossa educação no futuro, qual será os métodos que nós vamos transmitir a palavra de Deus. Então será muito bom. Quando a criança é instruída dos zeros, é muito bom que na sociedade será uma pessoa muito diferente. Então, que possa orar, entregar vossos filhos na presença do Senhor e também que possamos refletir na palavra do Senhor e a partir de hoje que a nossa vida seja muito diferente para que outras pessoas também vejam que nós somos diferentes. Eu digo que quando uma pessoa é pautada na educação, nos valores que a sociedade apresenta de bem, a pessoa tem muitas chances de se dar bem na vida. Porque hoje em dia tem pessoas que precisam daquelas pessoas que transmitam bons valores. Ninguém vai quiser ficar com aquela pessoa que tem um comportamento que não é aceitável quanto à sociedade. Então, pautam muito na educação cristã, que a palavra de Deus viva para sempre, que nós possamos meditar e orar e jejuar para que Deus esteja conosco. Muito obrigado. Volte sempre quando a gente fazer o convite. Ok, obrigado pelo convite. Que Ok, Deus não abençoe. Vamos voltar. Ok, amém. Sim. Ok, nós estamos a terminar o nosso programa. Muito obrigado por nos acompanhar. Até lá, bendita fé. Bendita fé dos
nossos pais.